Brunelli é uma família vêneta da província de Verona. A maioria dos Brunelli encontram-se na própria comune de Verona. O sobrenome Brunelli está ligado ao nome próprio Bruno, que por sua vez deriva do germânico Brun, significando castanho ou moreno. Originalmente era utilizado como nome pessoal ou apelido para descrever indivíduos com cabelos escuros, até se transformar ao longo dos séculos num sobrenome hereditário. A presença documentada dos Brunelli remonta pelo menos ao século XVI, com registros históricos datados de 5 de fevereiro de 1571, onde Brandimarte Brunelli, reitor da igreja de Santa Maria e São Sigismundo em Rivolta d'Adda, figura como destinatário de uma carta de intimação da Cúria Episcopal de Cremona. O brasão de armas, historicamente associado a algumas linhagens dos Brunelli, apresenta variações, mas entre os elementos mais frequentes estão o leão rampante, símbolo de coragem e nobreza, campos de ouro e azul, representando fé e generosidade, e por vezes a estrela de prata, símbolo de orientação espiritual e sabedoria. Em 1560, em uma Verona sob domínio da Sereníssima República de Veneza, nasce Brandimarte Brunelli, filho de um escrivão e de uma mulher piedosa ligada às ordens beneditinas. Desde pequeno, Brandimarte demonstra curiosidade por livros e escuta, em silêncio, os debates acalorados entre prelados e comerciantes. A Itália vivia sob tensão da Reforma Protestante e os ecos do Concílio de Trento ainda ressoavam pelas cidades do norte. Aos 23 anos, Brandimarte é enviado ao clero e destacado como reitor da Igreja de Santa Maria e São Sigismundo, em Rivolta d'Adda. Lá recebe uma carta oficial da Cúria de Cremona, datada de 5 de fevereiro de 1571, intimando-o a cobrar uma dívida dos cônegos, 20 liras por cabeça. O documento é legítimo, mas a cobrança poderia comprometer sua reputação e inflamar tensões internas entre religiosos e autoridades cívicas. Mesmo relutante, decide cumprir sua função. Assolado por dúvidas morais, Brandimarte teme que a cobrança seja vista como avareza clerical. Em tempos de crescente desconfiança contra o clero, as ideias protestantes circulavam secretamente nas margens do rio Adda e qualquer gesto em falso poderia levar a acusações de corrupção ou, pior, heresia velada. Ele considera abandonar o cargo e retornar a Verona. Durante uma visita a Veneza, Brandimarte conhece Gregório Brunelli, um frade franciscano influente e seu parente distante, confessor do príncipe Silvestro Valério. Gregório fala-lhe sobre a importância de manter a integridade e a ordem dentro da igreja num tempo em que ela lutava pela sua sobrevivência. A justiça eclesiástica é hoje a última muralha contra o caos, dizia-lhe o velho franciscano. De volta à Rivolta d'Adda, Brandimarte inicia as cobranças com tato e diplomacia, mas encontra resistência feroz por parte de um cônego influente e hostil, Dom Luciano Paravelli, simpatizante das ideias reformistas. A tensão aumenta e logo chega aos ouvidos de Cremona e de Milão, onde Carlo Borromeo, arcebispo e paladino da Contra-Reforma, exige clareza nos procedimentos da igreja. Durante a Batalha de Lepanto, em outubro de 1571, enquanto o mundo cristão se unia contra os otomanos, Brandimarte vê a oportunidade de unir também o clero fragmentado. Ele convoca uma cerimônia solene pela vitória da Liga Santa e usa o momento de fervor para isolar Dom Luciano politicamente. No fim da vida, já idoso e doente, Brandimarte escreve um tratado sobre a necessidade de uma fé interior que não se submeta nem à ganância, nem ao orgulho de Lutero. O texto, proibido em vida, só será lido e estudado séculos depois como testemunho de um homem que tentou salvar a alma da igreja sem destruí-la.
Essa é a história da família Brunelli, pesquisa encomendada por Lisandre Brunelli.